Apocalipse de João e suas controvérsias. Autor Santelmo. Capítulo 3, segunda parte. As aparições de Fátima. Vamos ver nos fatos da história como o dragão perseguiu uma mulher, que narra a aparição de uma senhora e faz previsões também sobre o grande dragão vermelho. Vejamos o elo que liga tais fatos. 1910, Portugal. Nesta data, um grupo representando a oposição ao governo com uma ideologia do socialismo derruba o governo do rei Manuel. O rei abdica-se e vai para a Inglaterra. O novo governo assume, em nome do socialismo, a nova ordem mundial. Após a tomada do poder, disseram ao povo: todos os que compunham a guarnição real ou se renderam ou foram mortos. Nós proclamamos o nascimento de uma nova república socialista. Assim como destruímos o poder da monarquia em Portugal, iremos destruir o poder da Igreja. Vamos dar início à libertação das massas e implantar o governo do proletariado. Então, começa a perseguição à Igreja Católica e aos seus componentes com a seguinte proclamação: todos os padres, freiras e membros das ordens religiosas ficam proibidos de aparecerem em público de batina, hábitos ou outras vestes características de sua fé sob pena de prisão. Assim, começou uma perseguição acirrada a todas as ordens religiosas. Padres que enfrentaram o novo governo foram jogados na prisão. Outros, colhidos pela rede militar, foram fotografados e numerados como criminosos comuns. Mas os portugueses mantinham sua fé. Após 7 anos de confusões políticas, as igrejas dos pequenos lugarejos e pequenos distritos começaram aos poucos a serem reabertas. Ocorreu na vila montanhosa de Fátima, pertencente à cidade de Ourém. A pequena igreja é frequentada pelo povo e o padre reassume a paróquia. Em 1916, Portugal entra na Primeira Guerra, enviando soldados para a batalha. 1917, 5 de maio. O Papa Pio X publica uma encíclica na qual lamentava os horrores da guerra. No mesmo documento, ele pedia a intercessão da Santíssima Virgem naquele momento de tanta desolação. Disse no documento: com as mais acendrada confiança, desejamos pôr nas mãos da Santíssima Virgem a súplica dos seus filhos aflitos. Nesta hora angustiosa, recorremos todos à excelsa Mãe de Deus, que nos há de salvar. E acrescentou na ladainha do terço a invocação: Rainha da Paz, rogai por nós. Foto Papa Pio X. 1917, 13 de maio. 3 crianças pastoreavam um pequeno rebanho de ovelhas de suas famílias. A mais velha chamava-se Lúcia, o menino Francisco e a mais nova Jacinta. Elas tinham 13, 9 e 6 anos. Essas famílias tinham um pequeno pedaço de terra no local chamado Cova da Iria. De famílias tradicionais, eram católicas. As crianças, ao pastorearem as ovelhas, brincavam, rezavam e cantavam.
No dia 13, enquanto pastoreavam e brincavam, por volta do meio-dia, ouviram um som tipo trovão e raio vindo do céu. Correram para se esconderem, pensando que iria chover. Mas, de repente, olhando para uma azinheira, uma pequena árvore defronte onde se escondiam, dizem terem visto uma luz. E quando se aproximaram para ver o que era, viram uma linda mulher sobre uma pequena nuvem, tão linda que era impossível descrevê-la. No peito tinha um coração envolto por uma coroa de espinhos. Tinha 12 estrelas que contornavam sua cabeça e irradiava luz. Tinha as mãos sempre juntas com os dedos para cima. Foto: imagem da Senhora com 12 estrelas na cabeça. Ao vê-la, Lúcia perguntou: "Quem é você?" "Sou Nossa Senhora e vim do céu." Elas se ajoelharam. Lúcia pergunta: "O que quer?" A Senhora responde: "Que venha aqui no dia 13 do próximo mês. Peço que rezem o terço todos os dias e que aprendam a lerem e escreverem. Depois direi o que quero." Sua voz era doce, suave e firme, e suavemente vai se elevando para o alto até desaparecer na imensidão do céu. Foto: as 3 crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta. Livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Apareceu em seguida um grande sinal no céu: uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Foto: imagem do rosto da Senhora com 12 estrelas na cabeça. 13 de junho. Neste dia, já uma pequena multidão se aglomerava na cova da Iria. Lúcia, Francisco e Jacinta aguardam no mesmo local. Novamente, ela aparece no mesmo local e horário. Sempre Lúcia ouvia um pequeno trovão e raio, e ela aparecia sobre a mesma árvore, sempre da mesma forma. Lúcia pergunta: "O que queres de mim?" A Senhora responde: "Que venham no dia 13 do próximo mês." Lúcia pede que as leveis para o céu. A Senhora responde: "Sim, levarei Francisco e Jacinta em breve, mas tu ficarás por mais algum tempo. Jesus quer servir de ti para me conhecerem e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração." "Fico sozinha?" diz Lúcia. "Não, filha", responde a Senhora. "Se tu sofres muito, não se desanime. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que conduzirás a Deus." Lúcia lhe pergunta mais algumas coisas e pede pela cura de pessoas. A Senhora diz que algumas serão curadas e outras não. Depois, suavemente vai se elevando até desaparecer. Fotos: cova da Iria, as 3 crianças, cova da Iria. 13 de julho, os 3 segredos de Fátima. Lúcia, Francisco e Jacinta aguardam no mesmo local, no mesmo horário, e de repente Lúcia diz: "Tirem os chapéus. Nossa Senhora está chegando." E todos, pouco a pouco, tiram os chapéus. Ao vê-la,
Novamente Lúcia pergunta: o que quer? A senhora responde: quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem. Continuem a rezar o terço todos os dias em honra da Senhora do Rosário para obter paz no mundo e o fim da guerra. Lúcia diz: quero lhe pedir para dizer quem és, para fazer o milagre, para que todos acreditem que a Senhora aparece. A Senhora responde: continuem a vir aqui todos os meses até outubro, e então lhes direi quem sou e o que quero. Neste dia farei o milagre que todos hão de ver para acreditarem. Então, ela, que tinha sempre as mãos juntas, abre-as e com a mão direita aponta para baixo, com reflexos a penetrar na terra e abri-la. Fotos, imagem da Senhora abrindo as mãos. Diz Lúcia: vimos como um mar de fogo, e mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas com formas humanas que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fogo para todos os lados, como caem as fagulhas dos grandes incêndios, sem peso e nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizavam e fazem estremecer de pavor. Os demônios se distinguiam por formas horríveis, asquerosas, de animais espantosos como negros carvões em brasa. Fotos, visão do inferno descrito pelas crianças. As crianças ficaram tão aterrorizadas que ficaram ao ponto de morrer, como se não soubessem que elas iriam para o céu. Então ergueram os olhos para a Senhora, que as contemplava com ternura. A Senhora diz: viste o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado do Papa Pio XI começará outra guerra pior. Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabeis que é o grande sinal que Deus envia para punir o mundo pelos seus crimes por meio da guerra, da fome e da perseguição à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão dos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Senão, ela espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados e o Santo Padre terá muito o que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. No fim, meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrará a Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo um tempo de paz. Portugal se conservar-se-á sempre o dogma da fé. Ao rezarem o terço, após cada mistério, dizei: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai todas as almas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. A Senhora pede que não revelassem a ninguém esta visão. Será conhecido no mundo como os 3 segredos de Fátima. E assim,
a senhora se eleva novamente para o céu. Fotos: o cálice e a hóstia em consagração. A foice e o martelo, símbolo do dragão. Primeiro, elas têm uma visão. Depois, a senhora faz uma previsão do futuro, colocando o que deverá acontecer. Diz de onde sairá o mal que irá afligir o mundo e a igreja, mas coloca também uma condição para que isso não aconteça. Então, a humanidade terá a oportunidade de evitar o mal, cumprindo o que a senhora pede. E, segundo a história, houve uma terceira visão que não será revelada. Não foi revelada pelas crianças, ou a igreja é que não quis revelar. Como pode, se as crianças, que estavam sob pressão do poder público, da igreja e de todas as pessoas que iam à cova da Iria, poderiam guardar tal segredo? Jacinta, quando a senhora apareceu pela primeira vez, conta à sua mãe. Como esconder de seus pais o que tinham visto? Como esconder das pessoas e do público tal visão, se no momento que elas estavam vendo, ficaram aterrorizadas? Como esconder isso das pessoas que estavam próximas a elas, vendo tudo o que se passava com as crianças? Foto: Jacinta. Todas as vezes que iam à cova da Iria, conversavam com a senhora e depois todo o povo queria saber o que foi falado. Ainda, o povo pedia um milagre para acreditarem nas crianças e na senhora. E como guardar algo que, sendo a pressão sobre a aparição da senhora era grande sobre elas? Como não dizer nada se estavam assustadas com a visão do inferno? Mas, para muitos, somente em 1941, a irmã Lúcia irá escrever as visões do inferno e da Rússia. Em 1944, com o consentimento da senhora, irá escrever a terceira visão, ou seja, o terceiro segredo. Foto: ilustração, imagem da senhora com as crianças ajoelhadas.